Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos da Matemática 2. Eu sou o professor Anderson Martinho e hoje a gente vai estudar o conceito de função inversa, tá? Então a ideia é baseado principalmente nesse último resultado que a gente provou na aula passada. A gente provou essa equivalência aqui, não. Perdão, não é o último não. Esse teorema aqui, ó. A gente provou que uma função f ser bijetora equivale, né, a existir uma função g que satisfaz essas duas propriedades, tá? Então, nesse caso, a gente vai definir a g como sendo a inversa da f. Então, vamos lá. Então, dada qualquer função f de a em b, se por acaso existir uma função g que vai de b em a, né? Se f vai de a em b, a sua inversa vai de b em a. Que satisfaz f bola g é a identidade em b e g bola f é a identidade em a. Quem são essas identidades? Só para lembrar, identidade em A é a função de A em A, que para todo x leva no próprio x, tá? Então não faz nada. A identidade em B é um análogo para o conjunto B. É uma função de B em B, que para todo elemento do B leva nele mesmo, tá? Então, se existir uma G de B em A, tal que f bola G, identidade em B, e G bola F, identidade em A, nós vamos dizer que F é invertível, tá? E essa função g, nós vamos dizer que ela é a inversa da função f. No caso, a gente vai denotar assim, ó, essa inversa por f menos 1, tá? Então, no caso, a gente vai denotar assim, ó, essa g, como f elevado a menos 1. Então, assim, f elevado a menos 1, não é que eu estou elevando ao menos 1, tá? Tipo, não é isso, por exemplo, que eu estou querendo dizer, tá? É só uma notação, tá? Então, essa f com índice menos 1 assim, um expoente, é uma notação de uma função, tá? É o nome dela. Que significa o quê? Que essa função é a inversa da função f, tá? Essa notação é útil, né? Porque quando você vê essa notação, você sabe que essa função, se eu compor com a f, ela vai dar identidade, tá? Aí depende, se você acompanhar a direita ou a esquerda, pode dar identidade em B ou identidade em A, tá? É claro, se o A e o B forem iguais, nos dois casos aqui vai dar identidade em A, tá? Bom, como eu falei, na aula passada a gente viu, né, que uma função é invertível se somente se ela é bijetora. Que é justamente esse resultado aqui, ó. Deixa eu ver. O que eu acabei de mostrar, né? Esse aqui, ó. Tá? Condição A aqui, ó, nos diz que G é uma inversa da F. Ou seja, F é invertível. Então a gente já provou na aula passada que significa a função é bijetora. Então você pode afirmar sem medo que uma função só vai possuir inversa se ela for uma função bijetora, tá? Então é uma maneira de você mostrar que a função é bijetora, sem usar definição, né? Sem provar que ela é injetora e sobrejetora, às vezes pode ser mais rápido você calcular uma inversa para ela, tá? Calcular a inversa dela, hein? Provar que a função é invertível. Se você conseguir fazer isso, você provou que a função é bijetora, tá? Além disso, vale isso aqui, tá? A inversa da inversa é a própria f. Né? Por quê, ó? A gente tem, se f é de A em B, a sua inversa é de B em A, né? E é só você fazer isso. Essa composta vai me dar a identidade em A. E essa composta vai me dar a identidade em B. Então, basicamente aqui, nos diz que essa função é a inversa da f. E também, f é a inversa da sua inversa. Ou seja, a inversa da inversa, né? Pega essa função, qual é a inversa dela? É a própria f.
tá? Vamos ver alguns exemplos. Vou mostrar, por exemplo, que é a inversa dessa função f aqui, ó. Essa g. O que a f faz? Ela pega todo inteiro e leva em x mais 3. E a inversa, né, que vai ser a g aqui, né, no caso eu quero provar que g é essa função aqui. G pega todo inteiro e leva em x menos 3. Então, no caso, é só mostrar que f bola g e g bola f é a identidade nos inteiros, tá? Vamos lá, ó, de fato. Qual é a composta f bola g? Então, para todo número inteiro x, nós temos o seguinte. F bola g de x é o quê? Por definição de composta. É f calculado em g de x. G de x é... Aqui tem um erro, né? Que é g. G de x é x menos 3. Então isso é f calculado em x menos 3. O que a f faz? Pega o número e soma 3. Então isso é x menos 3 mais 3, que é o próprio x. Essa aqui é a identidade em z, tá? De x. No caso, você pode simplesmente mostrar que f bola g de x é igual a x para todo x e também g bola f de x é igual a x para todo x inteiro, tá? Então, ó, g bola f, vamos lá. Esse é g calculado em f de x. F de x é x mais 3. O que a g faz? Ela pega um número e subtrai 3. Então, o número que a gente está calculando é no x mais 3. Então, ele vai pegar x mais 3 e subtrair 3. Isso dá x. Tá? Com isso, podemos afirmar que a função g é a inversa da f e vice-versa, tá? G é a inversa da f e f é a inversa da g, tá? Então, se você tem uma função e achar a inversa dela, essa nova função, a inversa dela é a original, a f, tá? Portanto, f é g, né? Então, g é a inversa de f e vice-versa, tá? Então, antes de continuar com os exemplos, como é que você faz para mostrar que uma função possui inverso? Eu já comentei, né? Você prova que ela é bijetora, tá? Então, assim, às vezes o exercício pede para provar que a função é bijetora, você pode mostrar que ela é invertível, ela possui inversa. Como é que você faz isso? Exibindo a inversa dela, tá? Igual nesse caso aqui, eu tô ganhando aqui de graça que essa f e a g são ambas bijetoras, porque ambas são invertíveis, né? Uma é inversa da outra, tá? E também, se você tiver um exercício, por exemplo, que peça para provar que a função é invertível, só isso. Ela prova que essa função é invertível. Então prova que ela possui inversa. Não estou pedindo para mostrar quem é a inversa. Uma maneira é você provar que a função é bijetora, tá? Então, se você provar que a função é bijetora, você pode afirmar que ela é invertível, tá? Agora, claro, se o exercício pede para calcular a inversa, para determinar a inversa de uma função dada, aí não é só provar que ela é bijetora, né? Você tem que exibir a função. Agora, se pede para mostrar simplesmente que ela é invertível, aí você tem duas maneiras. Ou você exibe efetivamente a inversa dela, tá? Ou você prova que ela é bijetora. Vamos lá, gente, fazer o exemplo 2 aqui, ó. Nesse caso, a gente tem uma função de A em B, que o conjunto A ele é constituído pelos números 1, 2 e 3, o B é constituído pelas letras x, y, z. Aí tá a definição aqui, ó, f de 1 é y, f de 2 é z e f de 3 é x. Então essa função é invertível, né, porque ela é bijetora, tá? Nesse caso, eu acho que é a maneira mais simples da gente verificar, né? Fazer o diagrama sagital.
Então aqui a gente tem o conjunto A, aqui é o B. O A tem os números 1, 2 e 3, o B tem as letras X, Y, Z. Então vamos lá. F de 1 é Y. F de 2 é Z. E o F de 3 é X. Então, batendo o olho, dá pra ver que essa função é bijetora, né? Ó, todo elemento do domínio só flecha um único elemento lá, né? Não tem dois elementos aqui, pelo menos, que tem a mesma imagem. E aqui todos os elementos são flechados, né? Então isso aqui é correspondência bionívoca, né? Quer dizer, cada elemento está relacionado com um único elemento lá e vice-versa. Então, como é que a gente acha a inversa? É igual a gente fez lá com relações, né? Vai ser uma função de B em A. Vai funcionar assim. O X vai ser elevado no 3. Tá? Só não dá pra voltar a flecha pro outro lado, tá? O Y. A inversa vai levar o Y no... Quem flecha o 2 pela F é o 1, né? Então a inversa da F calculada no Y é 1. No Z, vai no 2. Tá? Note, ó, por exemplo. Se eu fizer essa conta aqui, vamos calcular todo mundo. No X, isso é F calculado na imagem inversa de X. Mais inversa de X é 3, então isso é F de 3. E o F de 3 é X. Então, ó, essa composta da identidade. No X, né? Vamos fazer nos outros. No Y. Isso é F calculado na imagem inversa de F, no F menos 1 de Y. Que é 1. Então, isso aqui é F de 1. F de 1 é Y. De maneira análoga. O que é a F composta com a sua inversa calculada no Z? Isso é F calculada na inversa da F aplicada no Z. Isso é 2, né? Então isso é F de 2. O 2, a F leva no Z, né? Tá? Então essa composta é a identidade. Identidade de B, né? Agora se eu fizer a outra, né? A gente vai chegar na mesma conclusão semelhante, né? Calcula essa função no 1. Isso é a inversa da F calculado no F de 1. F de 1 é Y. F menos 1 de Y é 1. Agora, se calcular no 2 a composta, isso é calculado no F de 2. F de 2 é Z. Então fica a inversa da F calculada em Z, que é 2 também, né? Ó, essa função calculada no Z dá 2. Então, quem é F de 3? X. E F menos 1 de X é 3. Então, para todo elemento que você pegar no domínio, do caso no B, no B, né? Deixa eu mudar a cor aqui. Todo elemento do B vai dar identidade, né? Então essa função composta é a identidade em B. E essa função composta aqui, ó, é a identidade no A. Vamos lá, exemplo 3. Essa função aqui é invertível, tá? Como é que eu posso ver isso? Nós já vimos, na verdade, toda função afim é bijetora. Isso aqui é uma função afim, né? Então ela é bijetora, portanto invertível. Como é que eu faço para calcular a inversa dela? No caso de função afim é bem tranquilo, tá? Então a ideia é, eu quero
pensa assim, então tem uma função de R em R, que para todo x leva no f de x igual a x mais 1. Então, na verdade, aqui ele está relacionando duas variáveis, né? Y em x, né? Em que x é variável independente, né? E y depende de x, como uma função. A ideia, você vai pegar essa equação e isolar o x. Então, ó. Y é f de x. Então, no caso, tem a função afim, tá? Então, y é igual a 2x mais 1. Então, você pode ir lá e isolar o x. Ou você troca aí o x e o y um pelo outro e isola o y, tá? Vamos isolar o x. Tanto faz, tá? Então, y menos 1 é igual a 2x. É isso equivalente a dizer que o x é 2x, perdão, é y menos 1 dividido por 2. Então, isso aqui é a inversa, tá? Da nossa função afim. O que acontece? É mais usual a gente, mesmo a inversa, expressar em termos de x, tá? Quando você está falando de funções reais. Então a gente vai denotar. Pega esse campo inteiro de amarelo, expressão, e onde tem x põe y, onde tem y põe x. Então é comum escrever então essa função, falar que a sua inversa é a função x menos 1 dividido por 2. Tá? Então, portanto, a inversa de f é a função inversa de função afim, tá? É essa função que vai de R em R. Para todo x leva em x menos 1 dividido por 2. Tá? Se você quiser fazer aquelas compostas, f composta com a inversa e depois a inversa de f composta com f. Você vai ver que em todo x vai dar sempre o x, tá? Fica aí de exercício para vocês calcularem, tá? Bom, gente, para encerrar a aula, falta só exibir esse teorema, né? O que acontece? Esse sim é o último teorema da aula passada que a gente mostrou, tá? A gente provou na aula passada que essa parte azul a gente já provou, tá? Foi o último teorema. A gente provou que se duas funções são bijetoras, então a composta delas é bijetora também, tá? Tá provada na aula passada. Então, pensa assim. F e G. Não, então, no caso aqui, ó. Eu consigo calcular G bola F, né? Que o contradomínio coincide com o domínio aqui. Essa função é bijetora. F e G também são bijetoras por hipótese, tá? Toda função bijetora é invertível, então eu posso pensar nessas funções aqui, ó. A inversa da f, a inversa da g e a inversa da composta g bola f. Qual a relação entre essas três funções? Tá? Isso que a gente vai responder agora, tá? É essa aqui, ó. A inversa de g bola f é a inversa da f composta com a inversa da g. Tá? Então, ó. Já provamos na aula passada que G bola F é bijetora. Então, resta-nos mostrar que a inversa da G bola F, né? Como ela é bijetora, ela possui inversa. Isso é a inversa da F composta com a inversa da G. Vamos lá, só pra... Será que isso aqui faz sentido? Compor essas inversas? Então, ó, fazer um desenho fica mais fácil de a gente entender.
Aqui a gente tem a F de A em B. Aqui é o C, né? Aqui a gente tem a G. Então, existe, né? Existe essa função que vai do A no C direto, né? Que é a G bola F. Se você então olhar, a gente também tem a inversa da G e a inversa da F, né? Ó, a inversa da G vai de C para B e a inversa da F vai de B para A. Então dá para compor as duas, né? Que vai ser essa composta aqui, que é o quê? A F menos 1 bola G menos 1. O que a gente vai provar? Que essa função é a inversa da G bola F. Então como é que a gente faz? A gente vai calcular G bola F composto com a gente vai ter que compor essas duas funções que eu tenho de amarelo aqui, ó. Mostrar que calculado em qualquer x do A da próprio x e em qualquer zzinho do C vai dar o zzinho também. Tá? Então, falar nessa composta faz sentido, tá? Porque a inversa da G vai de C para B e a inversa da F vai de B para A. Vamos lá então, gente. Ó, primeiro, eu tenho que compor a G bola F com essa função. Então é G bola F composto com a imagem essa função aqui. O que acontece? A gente já provou atrás que a composta é associativa, tá? Então você pode ignorar os parênteses, tá? Então dá para fazer de duas maneiras, tá? Ou usando só as funções, né? Usando o fato que essas compostas aqui por exemplo, F composto com a sua inversa da identidade em A. Mas ou pode fazer calculando os elementos, tá? Eu vou fazer calculando os elementos, que eu acho que talvez fique mais fácil de entender. Então, ó, vamos lá. Eu vou calcular isso aqui tudo no x. Calma, né? De onde vem a g-1? Que é a primeira função que eu vou aplicar. A inversa da g vem de c. Então eu vou denotar um elemento de c arbitrário por z. Tá? Então a gente tem que mostrar que isso aqui é z para todo z. Eu tenho que mostrar também, se eu fazer essa composta aqui. Vamos lá. Então eu vou aplicar essa função aqui, ó. Essa composta aqui. Vamos lá. Primeiro você vai aplicar f. Então vai sair do A vai pro B. Depois você aplica G. Perdão. Você vai aplicar G bola F, né? Então vai de A para C. Tipo, você vai compor com a inversa da G. Depois vai compor com a inversa da F. E aqui em cima é semelhante. Então você vai começar a aplicar um certo X. A gente vai mostrar que vale essas duas coisas aqui. Tá? Então vou pegar um X aqui em F. Supor que F de X é Y. E supor que G de Y é um Z. Tá? E aí vou mostrar que F, essa composta aplicada em X dá X. Depois a gente faz o análogo para de cima ali. Então vamos lá, seja X pertencente a A. Então denotemos F de X, vou chamar de Y. Só que o Y, se você ver, ele cai no B, né? Então eu posso aplicar G nele, que eu vou chamar G de Y de Z. Isso vai ser um elemento de C. Então vamos lá, note que... Então note que eu peguei um elemento arbitrário em X, X em A. Eu quero mostrar que... se eu fizer essa função composta, calcular, compor com g bola f de x, calcular tudo no x, isso aqui vai ter que dar x, tá? Então, ó, em alguma aula aí, acho que foi na aula sobre função composta, a gente mostrou que a composta é associativa, tá?
Ou seja, H bola G bola F igual a H bola G bola F, né? Tanto faz a ordem que você faz a composta ali. Então você pode jogar fora os parênteses, tá? Pode ignorar. Então isso aqui, ó, pode tratar assim. Então isso aqui por definição é F menos 1. Inversa de F composta com a inversa G composta com a G. Aí essa função toda vai aplicar em F de X. Só que F de X é Y. Então isso aqui vai ficar a inversa da F composta com a inversa da G composta com G de Y. Aí G de... Aí por definição de composta, isso é a inversa da F composta com a inversa da G. Aí tudo isso calculado em G de Y. G de Y a gente chamou de Z. Então isso é a inversa da F composta com a inversa da G calculado em Z. Então isso por definição de composta é a inversa da F calculado na inversa da G calculado em Z. Então quem é esse cara aqui? Então, por hipótese, F e G são bijetoras. Se G de Y é Z, então o Y, um pouquinho de vermelho, tá? Isso de preto aqui é equivalente a dizer que o Y é a inversa de G calculada em Z. Tá? Então no caso da inversa, quando você fala em imagem inversa de um elemento por uma função, vai valer essa relação, tá? Se G é invertível e G de Y é Z, então o Y é a inversa da G calculada no Z. De maneira análoga aqui, ó, f de x igual a y, então você pode dizer que a x é a inversa da f calculada em y, tá? As duas coisas vermelhas aqui são verdadeiras também. Então, a inversa da g aplicada em z é y. Então aqui vai ficar a imagem inversa da f calculada em y. Mas quem é a inversa da f calculada em y? É x. Que é o que a gente queria, né? Então, né, a gente queria calcular essa função aqui, ó, no x e mostrar que dava x. E mostramos. Tá? Beleza, agora a gente quer mostrar, compor g bola f com essa função, só que na ordem contrária, né? Então a gente vai pegar um z qualquer aqui, ó, em C, tá? E calcular a função no z e mostrar que vai dar o próprio z, tá? Então, seja z um elemento do conjunto C. Então, olha só, eu estou no C, então eu posso sair do C e ir para o B pela inversa da G. Então, vou chamar de Y a imagem inversa de G calculada em Z. Tá? Agora, tipo a segunda parte. Então, não tem nada a ver com esses elementos aqui de cima, tá? Então, nela temos... Lembra, G-1 é uma função a inversa da G, né? Que ela é bijetora, não posso calcular ela no Z. Porque a G é bijetora, né? Então, a inversa é bijetora e domina todo o conjunto C nesse caso, tá? Aí então, ó, tem um Z aqui, que é levado por Y pela G-1. E esse Y vai ser levado em outro elemento aqui pela inversa da F, que eu vou chamar de X. Tá? Então esse aqui é o elemento de B. E vou chamar esse cara aqui de X, que é um elemento de A. Então agora quando você olha ali em cima, dizer que a inversa da G calculada em Z da Y, mas eu vou dizer que o Z é G de Y. E dizer que a inversa de F calculada em Y da X, é a mesma coisa dizer que Y é F de X, tá? Vamos lá, temos... Então agora a gente vai fazer a composta G bola F compor com a inversa da F e depois compor com a inversa da G. Calcular isso num Z de C arbitrário. Por definição de composta, isso é G bola F bola inversa da F composto calculado, né, na inversa da G calculado em Z.
Isso aqui, ó, é y, tá? Tá aqui, ó. Então isso é G, bola F, bola inversa da F, calculado em y. Agora, por definição de composta, isso é G, bola F, calculado na imagem inversa de y por F. Esse cara aqui, ó, é x. Então isso aqui é G, bola F de x. Por definição de composta, essa G bola F de x é G calculado em F de x. F de x é y. Então esse é G de y, que é z, né? G de y é z. Então acontece, como uma função desfaz que a outra faz, né? Você acaba dando a volta aqui, chegando no mesmo lugar, né? O z vai pro y, o y vai pro x, aí o x pela f, né? E aplicar vermelho é a mesma coisa que aplicar as duas azuis, né? Ó, o x vai no y e o y vai volta no z, tá? Depois compor essas duas com a g, vai dar mesmo. Então, de novo, chegamos no que queríamos, né? Portanto, o que a gente acabou de provar foi o seguinte, que a função inversa da g bola f é a composta da inversa da f com a inversa da g, tá? Cuidado, tá? Ó, g bola f virou f e g aqui, tá? Entre as, inverteu a ordem ali, tá? Não é inversa de g bola f, é inversa da g composta com a inversa da f, tá? É o contrário. Tá? Então, por exemplo, f é a inversa da f bola g. É a inversa da g composta com a inversa da f. Então, ó, a f tá à esquerda, aqui a f fica à direita. Tá? E isso aqui também. Tá? Cuidado na hora de aplicar esse teorema aqui, tá? Bom, gente, o que eu tinha pra falar de função inversa era isso. Até mais, então.